Bom dia a todos. Vamos começar nosso culto, primeiramente louvando ao Senhor com o hino introdutório, o 86 do Inário Luterano. Diz Jesus, Senhor. Peço àqueles que puderem que em reverência se coloquem de pé para o momento em que vamos invocar o nome do nosso Deus, o nome pelo qual fomos batizados. E aqueles que nesse momento se sentirem à vontade podem fazer o sinal da cruz como forma de lembrança do nosso batismo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ainda de pé, confessemos os nossos pecados ao Senhor. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhes confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos, por natureza, pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio da tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste teu Filho unigênito, para que morresse por nós, tem compaixão de nós, e por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados, e pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade,
e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou seu Filho unigênito para que morresse por nós, e por amor de seu nome nos perdoou todos os nossos pecados, e aos que creem em seu nome lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Amém. Ainda de pé, vamos para um introito, que será feito de forma alternada. Seja o diácono lê o primeiro verso e a congregação lê o verso seguinte, e assim sucessivamente. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade, acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Oremos. Ó Deus, cuja força se aperfeiçoa na fraqueza, concede-nos humildade e uma fé como a das crianças, a fim de te agradarmos tanto na vontade como nas ações. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. A congregação pode se sentar. Vamos para o momento de leituras da palavra do Senhor. A primeira leitura está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 11, dos versículos do 18 ao 20. Ouçamos a palavra do Senhor. O Senhor me contou e eu fiquei sabendo. Tu me mostraste o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso, que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com o seu fruto, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre do nome dele. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Esta é a palavra do Senhor. Vamos para a segunda leitura, que está na epístola do apóstolo Tiago, capítulo 3, capítulo 3, dos versículos 13 ao 4, 10.
Ouçamos a palavra do Senhor. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exultará. Esta é a palavra do Senhor. E em reverência ao Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço que aqueles que puderem que se coloquem de pé. E o Evangelho de hoje está no capítulo 9 de Marcos, dos versículos 30 ao 37. Ouçamos a palavra do Senhor. E tendo saído dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: quem recebeu uma criança, tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Esta é a palavra do Senhor. E em resposta às palavras do Senhor escutadas nesta manhã, confessemos a nossa fé através do credo apostólico.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode se sentar. E vamos agora para o hino do dia, que é o hino 373 do Inário Luterano. Agora temos salvação.
Que o Espírito Santo nos abençoe no meditar das suas palavras. Amém. Você é uma pessoa humilde? Eu me pergunto. Também sou uma pessoa humilde? Existe um ditado popular em tom de brincadeira que diz: eu sou tão humilde que tenho até orgulho da minha humildade. Essa brincadeira aponta para algo interessante: a autoestima. Há pessoas que têm uma autoestima bastante elevada. Qual seria a diferença entre a autoestima e o orgulho? O orgulho ele é perverso e mau, enquanto a autoestima em si é boa. A verdadeira autoestima acontece quando reconhecemos que somos criados por Deus. Pela fé em Jesus Cristo, somos recriados, tornando-nos novas criaturas diante de Deus. Essa é a verdadeira autoestima. Por natureza, todos nós não temos esse tipo de autoestima. Por natureza, transgredimos os mandamentos de Deus, desde Adão e Eva, lá atrás, na primeira desobediência. Aliás, Martinho Lutero chamou a primeira desobediência de Adão de orgulho. O dito pecado original. O pecado do orgulho acontece porque o homem foi convencido por Satanás de que ele poderia ser igual a Deus. Cheio de si, desobedeceu a Deus, e isso afastou toda a humanidade e cada um de nós de Deus. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6, recomenda: humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que eu, em tempo oportuno, exalte vocês. Na verdade, Pedro faz coro com Tiago. Tiago, no capítulo 4 do seu livro, no versículo 10, que nós lemos hoje, resume: humilhem-se perante o Senhor, e Ele os exaltará. A verdadeira humildade que não está em nós deve ser nos dada. Ela é um presente, um dom de Deus, uma dádiva que recebemos unicamente por graça. Por causa do serviço de extrema humildade prestado por nós pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele se fez servo, ele assumiu toda a nossa vida. Ele se humilhou até o ponto de morrer numa cruz, na cruz do Calvário, por nós. Olhando para o Evangelho de hoje, o início do texto em Marcos 9, a partir do versículo 30, diz que Jesus estava atravessando a Galileia rapidamente com seus discípulos. O texto dá a entender que ele não parou nas aldeias, nas vilas, nas casas, nem atendeu outras pessoas. Jesus estava com pressa, rumando para Cafarnaum, na beira do mar da Galileia, para chegar rapidamente em sua casa. Ele sabia que era o último tour que fazia pela Galileia. Daí em diante começaria um novo tour rumo à Judéia, onde finalmente sofreria a vergonhosa morte de cruz em Jerusalém. Nessa andança rápida pela Galileia, o texto diz que ele estava ensinando os discípulos. E o tempo do verbo dá a entender que ele estava ensinando constantemente, afirmando e reafirmando as coisas. O resumo do ensino dele está no versículo 31, que diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo. Esse é o resumo, a essência de todo o ensinamento de Jesus naquele dia. Jesus diz que ele será entregue, sofrerá passivamente em ação nas mãos dos homens. Ele será traído por Judas, preso pelos soldados, levado a Pôncio Pilatos, julgado pelo tribunal religioso dos fariseus e também pelo tribunal civil de Roma, e será condenado à morte.
É isso que Jesus quer dizer com as poucas palavras: o Filho do Homem será entregue aos homens, o matarão. Logo depois desse versículo, é dito que os discípulos, ao ouvirem essas palavras, não entenderam nada, mas tinham medo de pedir explicações a Jesus. Porque, apesar do medo e de não compreenderem exatamente o que Jesus, o Messias que eles tanto esperaram e acreditavam, queria dizer que ele iria morrer. Que eles não esperavam que o próprio Senhor fosse morrer. Mas o evangelista Lucas, quando narra essa mesma história no capítulo 9, versículo 45, diz que o sentido das palavras foi ocultado naquele momento para os discípulos. Eles gradativamente tinham que ir aprendendo as coisas. No capítulo 24, versículo 45 e os seguintes, Lucas narra já um evento depois da ressurreição de Jesus, onde diz: Então lhes abriu o entendimento para que compreendesse as escrituras que estavam escrito que era necessário que o Filho do Homem padecesse, sofresse, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. E que agora, em seu nome, se pregasse o arrependimento dos pecados para que as pessoas conseguissem o perdão dos seus pecados. Os pecadores seriam assistidos pelo dom, pelo poder, pela assistência do Espírito Santo, que seria derramado sobre eles. Isso está em Lucas 24 e 45, e os versículos seguintes. O evangelista Mateus, ao narrar esse evento, diz que, depois desse anúncio de Jesus sobre a necessidade de sua morte, os discípulos ficaram muito tristes. Talvez a tristeza deles possa ser entendida porque ainda não tinham a noção correta da verdadeira missão do Messias, do Filho do Homem, Senhor Jesus. Pouco tempo antes, no início desse capítulo 9 de Marcos, está relatado que Pedro, Tiago e João estiveram em Jesus no Monte da Transfiguração, onde viram o céu aberto, viram a glória de Cristo em todo o seu poder. Com certeza ficaram orgulhosos com isso. E agora os discípulos estavam discutindo essas coisas no caminho. Tanto é que quando chegam em casa, em Cafarnaum, Jesus se assentou, chamou-os para perto e perguntou: O que vocês estavam discutindo no caminho? Eu estava indo rápido, e eles ficaram um pouco para trás, discutindo algo. Jesus sabia que discutiam sobre quem seria o maior no reino de Deus, no reino de Cristo que haveria de vir. Provavelmente pensando que, como Jesus tinha uma grande glória, que eles tinham testemunhado pessoalmente, que ele curava os enfermos, poderia agora finalmente instaurar o seu reino na terra, de uma vez por todas. Uma espécie de reino que é em partes religioso, em partes físico, em outras partes político. E agora eles discutiam quem era o mais importante. Parece que Pedro, Tiago e João queriam ter vantagem. E não gostaram disso. Em outro evento, Tiago e João queriam ser os mais importantes. Diante de tudo isso, quando Jesus pergunta o que discutiram, eles não queriam responder. Tristes, cabisbaixos e até envergonhados eles se colocaram. Mas a verdade é que o Filho do Homem iniciaria seu reino da forma completamente diferente do que eles imaginavam, que era com a sua morte, mas posteriormente com a sua ressurreição. Porque ele tinha que morrer. Era necessário para Deus que isso acontecesse, por causa do imenso amor de Deus pela humanidade pecadora e pela gravidade dos nossos pecados. O pecado é tão grave porque é cometido contra o santo nome de Deus.
E somente o próprio Deus pode aplacar a sua própria ira e retirar o castigo que aplicaria às pessoas pelos seus erros. Isso não é racional para a mente humana, que pensa de outra forma. Se faço algo errado, faço algo certo para merecer o perdão. Mas na verdade, para a mente humana, podemos nos salvar por nós mesmos. Mas pela Bíblia, sabemos que isso não funciona assim. Precisamos de um substituto, o Filho de Deus, o verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem, que deu sua vida e derramou seu sangue por nós. Pela fé em Jesus Cristo, somos salvos e conseguimos o perdão dos pecados. Primeiro vem a fé, e como consequência da fé, vem o amor ao próximo. É o que nós, como luteranos, confessamos, que a nossa salvação não é por obras da lei, que nós não temos obras que sejam suficientes para sermos salvos dos nossos pecados. A nossa salvação é única e exclusivamente pela fé, pela graça de Deus que vem pela fé. E as consequências naturais disso são as boas obras. As boas obras, elas vêm como consequência, elas são importantes, mas elas vêm sempre como uma consequência da nossa salvação já instituída por Cristo. Isso é o que dizem as nossas confissões luteranas. A fé precede e o amor a segue. Jesus, continuando essa história do evangelho de hoje, dá uma grande lição de humildade para os discípulos. Eles estavam discutindo quem seria o maior. E Jesus mostra quem é, de fato, realmente grande no reino de Deus. Aliás, o reino de Deus é o reino da chamada mão direita de Deus. É o reino do amor, da graça, da misericórdia. É um reino espiritual, propagado pela Igreja de Jesus Cristo. Pois quem é grande nesse reino? No reino do mundo, os grandes são aqueles que as pessoas consideram importantes, que são servidos. Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, grande é aquele quem serve. É um paradoxo, uma ideia estranha, contraditória, que parece não fazer sentido. A grandeza no mundo é ser servido. No reino de Deus, grandeza é servir. É isso que Jesus diz também em Mateus 20, 26 ao 28, onde afirma que no mundo os grandes são servidos. Mas entre vocês não é assim. Entre vocês, o maior deve ser aquele que serve. Se você quer ser grande, ame o seu próximo. Sirva ao seu próximo. O natural no mundo é o líder ser servido. E muitas vezes ele serve a si mesmo. No reino de Deus, o líder é aquele que serve aos outros. Grandeza no reino de Deus é prestar serviço humilde, sem esperar nada em troca. Jesus exemplifica isso com uma criança. Eles estavam em casa e talvez houvesse uma criança brincando ali por perto, na porta de entrada, na rua ou até dentro da casa. Jesus pega essa criança, toma essa criança em seus braços, abraça aquela criança e começa a falar para os discípulos dizendo: olhem para essa criança. Ela é tão simples, pequena, fraca, aparentemente desamparada. Quem quer ser grande deve cuidar de uma criança. Sim, vocês devem se humilhar a ponto de servir a essa criança. Essa criança representa todos os fracos, desamparados, todos os que sofrem qualquer tipo de necessidade neste mundo. A essas pessoas devemos servir desinteressadamente,
sem esperar nada em troca, de graça, como Jesus fez. Martinho Lutero, em uma das suas análises a respeito do Magnificat, que é o canto de Maria, né, que ela faz ao receber a mensagem do anjo de que ela seria a mãe de Jesus, do Salvador, ele reflete como Maria é um exemplo de que não esperava nada em troca. Mesmo sabendo que seria a mãe do Senhor, que ela seria um meio importante para a salvação da humanidade, ela se colocou em posição de humildade. Mesmo o anjo falando para ela que todas as gerações a considerariam bem-aventurada, ela disse: eu recebi a graça do Senhor, sem méritos. E Martinho Lutero diz que é assim que a gente tem que se comportar como cristãos. Que devemos esperar, que nós não devemos, a gente deve fazer o bem sem esperar nada em troca. Mas que é muito difícil que a gente não receba nada em troca. Certamente, Martinho Lutero diz, algo de Deus virá para nós, mas a gente não deve esperar isso. Pois se esperarmos isso, seremos como um filho ingrato, que serve ao seu pai apenas para receber a herança, e não por amor. Devemos servir a Deus por amor. Amor unicamente. Queridos irmãs e queridos irmãos, a primeira grande obra que precisamos realizar é ter fé e receber pela fé os méritos que vêm de Jesus, que Ele conquistou na cruz do Calvário por nós. Obra é o modo de dizer, na verdade. Essa fé é o próprio Espírito Santo que opera em nós. Mas podemos dizer, olhando do nosso ponto de vista humano e racional, que a primeira grande obra é crer em toda a obra salvadora de Jesus. Esse é o grande milagre. Crer em Jesus e através dessa fé receber a salvação. A segunda grande obra pode ser resumida assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Humildemente servirás ao teu próximo, sempre com a intenção de não receber recompensa, fazendo tudo isso voluntariamente. Agostinho, teólogo, já dizia muito bem que a recompensa é para aqueles que não a procuram. Há um outro texto que diz que Deus coroa, presenteia e galardoa em nós os seus dons. Na verdade, essas obras são operadas por Ele mesmo, por Deus, pelo Espírito Santo, através de nós. Então, fé e amor, a fé salvadora em Jesus Cristo e o amor ao próximo. Perdão. São Obrigada. São a essência de toda a vida cristã. Essa é a verdadeira humildade. Que Deus nos mantenha na fé, produzindo e agindo com muito amor. Amém. Cantemos, ou melhor, oremos o ofertório. E aqueles que puderem se coloquem de pé. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com voluntário espírito. Amém. A congregação pode se sentar. Vamos para o momento do ofertório. E o hino cantado será o 392, Deus da Graça e Deus da Glória.
Deus da graça e Deus da glória, unge-nos com teu poder e a coroa da vitória faz a igreja receber. Fé pedimos e coragem para não esmorecer. Eis que as hostes da impiedade vemos Cristo combater, dos temores liberdade, queiras Deus nos conceder. Fé pedimos e coragem para a vida não temer, para a vida não temer. Quando somos belicosos, dobra o nosso orgulho vão. Quando somos impiedosos, nos inspira compaixão. Fé pedimos e coragem para a glória não perder, para a glória não perder. Conformar-nos não queremos com o mundo em corrupção, antes sempre nos gloriemos do teu dom da salvação. Fé pedimos e coragem, somos teus de coração, somos teus de coração. Vamos para o momento de oração, da oração geral. E vamos agradecer também, né, pelos aniversariantes da semana. Essa semana tivemos apenas aniversários de batismo, né, aniversários de segundo nascimento, né, como a mensagem que foi lida hoje, né, da recriação através da fé em Jesus Cristo. Temos os aniversariantes de batismo: Maria Cristina Alves Pereira da Silva, aqui da Santíssima Trindade, e o Gilson Brasiliano, Gilson Brasiliano Diniz Neto, né, o Gilcinho, no dia 20. No dia 16, tivemos lá em Sucupira Daniel Rodrigues do Carmo e Esmeralda Almeida de Oliveira. E no dia 22, hoje, né, Júlia Moraes de Lima, também em Sucupira. Vamos agradecer também pelos aniversários de batismo. Também temos alguns pedidos de oração, né? Primeiramente, os agradecimentos. A Dona Maria Helena, né, pede pela melhora da sua saúde, graças a Deus. Nina agradece por ela mesma, por graças alcançadas. Deus sabe todas as coisas. E também eu faço alguns pedidos de súplica, né? Primeiramente, pela Gisela, pelo seu tratamento de saúde contra a depressão, por saúde em geral. E assim como toda a igreja aqui de Pernambuco, certamente, oramos pelo pastor Mateus e pela Pamela, para que eles sejam ricamente abençoados na sua nova caminhada na igreja em Goiás, e que Deus continue atuando através do pastor Mateus no ministério lá em Goiás. E também pedimos para que, o mais breve possível, né, recebemos um novo pastor,
que dará prosseguimento à missão aqui em Pernambuco, né, que já vem de tantas décadas. Assim oremos. E aqueles que puderem se coloquem de pé. Senhor Deus, Pai Celestial, Tu que nos amas com amor eterno e nos chamas a uma vida de humildade e serviço, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos guia e ensina. Hoje, ao meditar-nos no exemplo do Teu Filho Jesus Cristo, somos lembrados de que a verdadeira grandeza no Teu reino não está em ser servido, mas em servir. Ó Deus da graça, reconhecemos que, muitas vezes, somos tentados pelo orgulho e pela busca de reconhecimento. Assim como os discípulos, podemos nos perder em disputas sobre quem é o maior, esquecendo-nos de que o maior em Teu reino é aquele que se humilha e serve ao próximo com amor. Concede-nos, Senhor, o dom da verdadeira humildade, que não é natural a nós, mas que Tu nos concedes por meio de Teu Santo Espírito. Jesus Cristo, que Te fizeste servo de todos, nós Te pedimos que Te moldes nosso coração segundo o Teu exemplo. Ajuda-nos a reconhecer nossa dependência total de Ti e a buscar não a nossa glória, mas a Tua. Que possamos abraçar a simplicidade e a humildade de uma criança, colocando sempre os outros antes de nós mesmos, especialmente os mais fracos e necessitados. Espírito Santo, fortalece nossa fé para que, arraigados em Cristo, possamos viver como novas criaturas, criadas para boas obras que glorifiquem o nome do Pai. Ensina-nos a amar verdadeiramente nosso próximo, a servir sem esperar recompensas e a encontrar alegria em fazer a Tua vontade. Senhor, diante das distrações e tentações deste mundo, guarda-nos na Tua verdade, que a nossa autoestima seja firmada não no que o mundo valoriza, mas na certeza de que somos Teus filhos, recriados pela fé em Jesus Cristo. Senhor, primeiramente agradecemos também, junto com toda a igreja, pela vida de Dona Helena, que o Senhor esteve em todo momento com ela, Senhor Jesus, e não permitiu que o seu pé tropeçasse. Restaurou sua saúde e deu a oportunidade de estar aqui nesta manhã, recebendo as Tuas palavras de salvação. Igualmente agradecemos junto com a Nina pelas bênçãos alcançadas, Senhor. E também pedimos, Senhor, pela vida de Gisela, pela sua saúde, que o Senhor opere milagre na vida dela, Senhor, pois reconhecemos que Tu, Senhor, que criaste todo mundo e que fizeste o maior de todos os milagres, a salvação pela fé, podes também fazer esse milagre de curar a sua vida. Pedimos também pela vida do pastor Mateus e pela Pamela, que o Senhor continue dando forças para eles, para pregarem, serem exemplos de pregação do Evangelho, e continue o ministério ali em Goiás. Pedimos também pela nossa igreja, que o Senhor olhe para nós aqui em Recife, em Pernambuco, que mande um novo servo do Senhor para pregar os Teus Evangelhos, pregar a palavra de Deus e administrar corretamente o sacramento, como fazemos aqui na Igreja Luterana. Que a Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, e que possamos ser, em todas as coisas, instrumentos de Tua vontade, servindo com alegria e humildade, para a glória de Teu santo nome. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, assim oramos. Amém. Oremos também, ainda de pé, a oração que nosso Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus,
Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. E antes de irmos, nós não vamos sozinhos, mas a bênção do Senhor irá conosco. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante seu rosto e nos dê a paz. Amém. Podemos nos sentar e vamos louvar o último hino do dia, que é o hino 11, Ide e consolai meu povo. Ide consolai meu povo, é o clamor do eterno Deus. Aos que estão em densas trevas, urge a voz dos altos céus. A Jerusalém pregai, sobre a paz de Deus o Pai. E dizei que perdoados foram todos os pecados. Escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação. Do Senhor a voz ouvi, e um caminho a Ele abri. Vales, montes reverentes, recebei-o muito contentes. Mesmo cheios de pecados, em sua graça confiai. Revestidos de humildade, em seu reino assim entrai. Pois a glória do Senhor revelada é por amor, e há de ver no mundo inteiro. Eis a voz do mensageiro. Mais uma vez, bom dia a todos, para aqueles que chegaram posteriormente. E temos alguns avisos, né? No dia 29, teremos um culto com 3 batismos, né? 2 batismos de adulto, uma criança, né? Novos irmãos que se unirão a nós, né? Em fé, né? E será participante da comunhão em Cristo conosco. E no dia 20 de outubro, né? Teremos o culto de desinstalação do pastor Mateus, né? Esse pastor, né, que irá receber o outro chamado, né, para Goiás, né, que foi aceito. E, né, como eu falei, né, já anteriormente, pedimos oração, né, para que prontamente recebemos um novo pastor, né? É isso, mais algum aviso da liderança? Bom dia a todos.
Nós temos hoje o nosso projeto, que é o projeto para pagar as parcelas do computador que foi adquirido para a igreja. Então, ali atrás nós temos um bolo de laranja, né, com chocolate. Quem quiser contribuir, é só fazer sua doação ali na nossa caixinha. Quanto você acha que vale, quando estiver no coração de vocês. E em troca, leva uma guloseima aí para casa. Tá certo? Obrigada. É isso, sem mais avisos, nos despedimos na saída. Boa semana para todos.